pessoal, eu sou a Alana. Sejam bem-vindos para o nosso primeiro episódio do podcast, o nosso Jovem Cast. Eu tô aqui com o Vinícius e os nossos jovens da Igreja Geração de Adoradores. Oi, eu sou o Vinícius e eu queria dizer que estou muito feliz nesse novo projeto aqui da Igreja Geração de Adoradores, de fazer um bate-papo aqui com nossos jovens. E aqui a gente vai começar a apresentar quem está com a gente hoje nesse bate-papo. Tá aqui o jovem Gustavo, mais conhecido como esposo da Michele, e tá também a Michele, mais conhecida como esposa do Gustavo. Também tem a Rebeca e a Ingrid, mais conhecida como mãe da Isis. Nós estamos muito felizes, muito animados. Eu sei que vai ser um bate-papo muito abençoado, muito descontraído também, porque nós somos jovens e é isso que a gente é. Descontraído. Muito descontraído. Então vamos aproveitar essa animação e vamos louvar um louvor, gente? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, que sem ti se revelou. A cor desse nome esse nome é o nome de Jesus, meu rei. A cor desse nome é maior que tudo, ele é. A cor desse nome é o nome de Jesus. Deixou os céus para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Seu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ai, rapaziada.
Bom, já aproveitando esse embalo aqui de adoração, temos um tema muito bom que se falar que está acontecendo sobre o mundo aí, né? Bem atual. Todos nós sabemos que vimos pela internet um avivamento, um mover de Deus bem forte que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E eu gostaria de saber de vocês aqui que estão aqui nesta tarde, o que vocês acham desse movimento aí, esse avivamento que está surgindo aí? Tem até um dilema, né? Porque muitos teólogos estão dizendo que não, que é só movimento, que é só um movimento pentecostal ali, meninice. E a gente vai muito contra isso, porque a gente sabe que é contra a Bíblia, né? Não é bíblico. Mas o que vocês acham? A gente pode perguntar para o Gustavo, que é um jovem avivado, amém? O que você acha, Gustavo? Você acha que isso é verdadeiro, é real mesmo? É o Espírito Santo despertando os jovens? Dá pra ver só de assistir uma live, né? Não sei se vocês abriram, mas só de abrir a live vocês veem que vocês conseguem sentir a presença, né, do Espírito Santo. Já consegue ser tocado só de olhar a live, né? Então, isso mesmo responde a sua pergunta. Pra você, então, não é... Pra mim não é meninice, não, é avivamento mesmo. Michele? Eu acho que quando de fato há um avivamento, há transformação. E é o que a gente pode ver na live e nas postagens, a gente pode ver que as pessoas realmente estão sendo impactadas e está tendo uma mudança sobre a vida das pessoas que foram lá, que não é à toa que já tem mais de não sei quantas horas que eles estão lá e cada vez vem mais pessoas para lá. Então acredito que esse é um avivamento e é algo que não vai ficar só ali, vai ser algo que vai se expandir. Eu acredito que no Brasil também vai acontecer. Glória e assim a eu Deus. creio. E você, Beca? Eu acho que é sim um avivamento e é algo extraordinário, né? Porque eu estava até assistindo alguns documentários de pessoas falando, olha, na segunda eu fui de manhã, eu fui embora, eu voltei na terça, depois eu voltei na quarta, porque é algo extraordinário, onde a gente realmente sente a presença de Deus. Então eu acho, assim como a Michelle falou, eu acho que não é algo que vai ficar só nos Estados Unidos, eu acho que é algo que vai se expandir para o mundo todo. E a gente está precisando realmente disso, principalmente nessa nossa geração. Ingrid? Eu concordo com todos os meus colegas. Eu acho que não é meninice, eu acho que é um avivamento de verdade. E é como eles falaram, é uma coisa que a gente sente só de assistir, né? É uma coisa muito bonita. A gente se emociona, na verdade, só de assistir. E eu acho que, como a Rebeca e a Michelle falou, que isso vai expandir, que isso vai crescer e que pode chegar aqui também, porque só de assistir dá vontade de participar também, né? Eu vi muita gente falando, inclusive, né? O rolê que eu queria ir. Aí, mostrando o avivamento, né? Tipo, pra esse rolê ninguém me chama, ainda mais nessa época de carnaval. Mas, é uma linha também muito, muito tênue, né? Muito pequena entre a gente saber diferenciar, muitas vezes, um movimento e também um avivamento verdadeiro. Para vocês, como que vocês separam isso, né? Peraí, antes deles terminar, Eita. eu gostaria de dar minha opinião também, né? Me perdoa! Também todo mundo Tudo bem. dando a opinião, eu queria dar minha opinião também. Você tem esse direito também? E pra mim, eu acho que realmente é um avivamento ali, um mover de Deus incrível, que vai ficar marcado na história mesmo. E como eu estava comentando com eles antes de começar, que eu vi, né, uma tradução da primeira pregação que estava pregando lá. Eles não pediam por movimentos, por sinais de Deus, mas eles pediam pelo amor de Deus. Que o amor de Deus viesse inundar a vida deles. E é isso exatamente o que está acontecendo. A graça de Deus e o amor de Deus aí naquele lugar é algo tremendo mesmo. É interessante também porque não tem famoso. Muitas vezes a gente vai para uma igreja, tipo, eu quero escutar a pregação de um pregador famoso que eu curto, eu quero escutar um louvor de um cantor que eu gosto, mas lá não tem, é apenas um momento de adoração. E o que chama mais atenção é que são jovens, né? Como a gente somos jovens, né? E ali um mover tão grande, uma coisa que toma uma proporção gigantesca, feita como é iniciada, né? Por jovens ali que decidiram adorar a Deus, é algo muito impactante mesmo. E o mais interessante também é que é uma universidade, né? E assim, eu posso falar um pouco de experiência, porque quando você entra nessa parte, tanto escola como faculdade, é um abismo enorme de realidade do cristianismo e de outras ideias, são pessoas totalmente diferentes, tem faculdades específicas que nem
contam de falar sobre Deus ou de algo assim, porque é algo que nem todo mundo pensa da mesma forma. Então, essa unificação de uma universidade abrir portas para que as pessoas possam adorar a Deus realmente é o mover de Deus, porque não é toda faculdade que aceita isso, né? É verdade. E muita gente fala, faculdade não é lugar pra você adorar a Deus, não, tipo assim, vamos fechar o nosso pensamento aqui é só estudo, mas também é um ensino de que todo lugar que a gente estiver, a gente pode adorar a Deus e fazer um mover. Meu Deus, a gente pode fazer dizer um aqui, mover. esse lugar agora. Hoje mesmo a gente pode fazer isso, né? Então é realmente muito interessante. Sim. Como isso começou. Mas a pergunta que o Vinícius me cortou, perdoa por não deixar você dar sua opinião, mas voltando à pergunta, como que vocês fazem para separar isso, né? Porque pode parecer um pouco confuso de primeiro momento, já que o movimento acontece, é um fato, o movimento pelo avivamento do Espírito Santo acontece, é um reflexo, uma consequência. Mas como que a gente separa um movimento sem o Espírito Santo e um avivamento feito pelo Espírito Santo? Como que é pra vocês? Quem quer? Ingrid? Então, eu diferencio mais pelo sentir, porque quando a presença de Deus está ali, a gente sente, a gente vê que é real, a gente se emociona e a gente fica com mais vontade, mais sede, mais e mais e mais. Quando é só um movimento, que talvez não seja um avivamento, não que a gente não preste atenção na palavra, não se emocione com a palavra, mas eu acho que a gente sente assim dentro da gente mesmo que é de verdade, é um avivamento, eu tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo mais avivada, eu quero mais, mais e mais. Rebeca? Eu acho que o avivamento, ele traz cura, ele traz um renovo, ele traz uma restauração. Então, eu acho que é até fácil diferenciar. Para quem realmente, sabe, sente a presença de Deus, consegue diferenciar. Porque a gente vê, sabe, Deus agindo naquele lugar. Então, eu acho que é assim que a gente diferencia. A gente percebe que naquele lugar tá tendo restauração, tá tendo cura, sabe? Cura da alma. Concordo com a Rebeca, porque ali é um lugar que as pessoas saem e elas querem voltar, elas sentem falta disso, né? Então, realmente é uma coisa Não bem é tremenda. vazio. Não é vazio. Michele? Eu acredito que aquela coisa, né? O Espírito testifica com o nosso espírito de que aquilo é verdade, de que aquilo é real. Então, acredito que é isso. Gustavão? Eu concordo com Eu concordo com todos Eu concordo com todos vocês. Assim, eu não preciso falar mais nada, né? Acho que não pode acabar já, não pode? É isso pode mesmo. acabar. Foi isso, pessoal. Deixa seu like. Esse pessoal que tá muito cheio do Espírito Santo, hein? E é realmente o que eles falaram, né? Quando você tem o Espírito Santo em você, você sente que o Espírito Santo tá ali. Gente, eu vi uns vídeos, não sei se vocês viram também, mas que tá acontecendo milagres lá também. Pessoas que eram cadeirantes estão andando, surdos, ou voltando a ouvir, né? Um mover bem grande de milagres até. E o que vocês acham disso? É a consequência da presença de Deus, né? Consequência do Glória a Espírito Santo. Deus. Rapaz, arrepiou. Mas alguém tem alguma coisa pra acrescentar? Eu concordo com ele. Então tá, hoje tá muita concordância. Mas é interessante também esses milagres acontecerem, porque existem muitos teólogos, né, que dizem que não, que curas, milagres, até mesmo o dom de línguas, ele não vai mais acontecer, que ficou lá atrás na época de Atos. Mas isso está acontecendo é a prova de que o Senhor ainda manifesta seu poder, que Ele ainda cura, né? E muitas vezes nós vemos milagres que parecem muito distantes, mas existem pessoas assistindo isso ao vivo, né? Existem relatos de gente, por exemplo, cadeirantes, que têm ali o diagnóstico, não andam há anos e estão sendo curadas, andando como se fosse, dando ali os primeiros passos novamente, né? Isso é muito interessante. O que vocês acham disso aí, gente? Eu acho que isso que ele falou que ficou lá atrás, eu não concordo, porque eu acredito que Deus é o mesmo no passado, no presente agora e vai ser o mesmo no futuro. Então, eu não concordo com isso e eu acredito nos milagres e eu acredito em milagre também, espero meu também. E eu acho que isso é de acordo com a fé de cada um, né? Sim. Porque o milagre da gente só vai acontecer se a gente acreditar nisso. Exatamente. Como diz naquela passagem, que se você tiver fé, você pode falar para um monte, sai desse lugar e vai para esse, que isso vai acontecer. É questão de ter fé e perseverar em Deus, né?
E a nossa fé, na verdade, ela é tão pequena, né, que quando Jesus fala assim, se você tiver um grão, uma fé do tamanho de um grão de Se mostarda. tiver um grão de mostarda. Não, um grão de mostarda não, a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúscula, o menor dos grãos, você já consegue receber milagres, consegue receber tudo que você pedir. Isso mostra que a nossa fé, ela é muito menor do que um grão de mostarda, né? Que a gente não precisa de muito, só acreditar mesmo na palavra que é fiel e verdadeira. Eu concordo muito com o que a gente falou, que Deus é o mesmo. Só que muitas das vezes a gente deixa de ter fé, né? Que a gente acreditar em algo que a gente nunca viu, em algo que a gente nunca presenciou, é um pouco difícil. Mas que a gente possa usar aquela pequena fé que a gente tem e acreditar que Deus pode fazer o impossível, tanto como está fazendo lá na universidade, quanto pode fazer no nosso culto dos jovens, que vai ter daqui a pouquinho, viu? De noite, não percam. Todo mundo no culto para adorar a Deus e porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E essa questão de fé, eu lembrei aqui do testemunho da Michelle, que também tá no YouTube. Ela contando da lente de contato, a gente tava conversando aqui. Se você não assistiu ainda... Milagre da lente, hein? O milagre da lente. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, viu? Com mais louvores e com mais conversa. E estamos de volta com o Aê! segundo bloco. Aê! Todo mundo feliz! Aê! Nós estamos muito felizes de estar de volta. E para esquentar esse segundo bloco, E vai esquentar mesmo. vai esquentar, vai pegar fogo, é labareda. Vamos cantar o segundo louvor? Vamos. Todo mundo? Minhas lágrimas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estão só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu nome Esperado, eu abro a minha casa. pode morar aqui. pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Já esquentou, eu senti. Sentiu? Senti aqui também. Senti. Vocês sentiram? Aham. Meu Deus.
Vamos voltar a falar da lente da Michelle? Eu tô ansiosa, eu quero muito falar da lente da Michelle. A gente falou sobre milagres, né, e sobre fé. E aí eu lembrei que a Michelle contou no último programa que ela participou, que ela recebeu uma lente de contato ali, foi um presente de Deus. E eu queria voltar nesse assunto sobre fé, que muitas vezes nós temos uma ideia de que fé é apenas para coisas grandes, para curas, para milagres muito distantes, né? Na nossa cabeça limitada, os milagres de Deus são muito distantes. Mas a Michelle contou de um milagre que ela viveu, que foi assim, um detalhe, né? E que foi um presente de Deus. Eu quero perguntar para vocês como que é essa vivência, como que Deus se manifesta nos detalhes para vocês. O que vocês já viveram? O Gustavo tá rindo porque ele viu muitos detalhes de Deus, muitos presentes. Conta aí, Michelle, essa história aí que todo mundo Conta quer de saber. novo, Michelle, faz um resumão pra gente sobre fé. Como que foi a sua fé nesse processo? Que não é fácil. Mas como que foi? O processo do casamento em si é bem complicado, assim, porque é muito difícil você, como ser humano, acreditar em algo que você não vê. Por exemplo, Deus te prometer alguma coisa e você, tipo, não vê nada, sabe? Tipo, não ter condições, não tem o que ver, entendeu? É como se fosse você andar sem tiver um chão pra você Exatamente. Tipo, essa parte de confiar é muito complicada na parte de ser humano, né? E como você disse, às vezes o milagre não tá nos detalhes grandes ou de curas, mas em detalhes mesmo que Deus mostra o cuidado. A palavra de Deus fala que Ele é um Deus zeloso, que Ele zela dos detalhes, das coisas que muitas das vezes passa despercebido por nós, mas que pra Ele faz diferença. Porque muitas pessoas não acreditam, mas Deus se importa com nossos sonhos, se importa em entregar algo perfeito pra nós, né? Pequenos detalhes. Sim. E essa história da lente é muito engraçada. Porque foi algo assim que chega a ser engraçado, né? Eu ia me casar no sábado. E assim, eu sempre tive muita vontade de quando eu fosse entrar no meu casamento, eu não entrasse de óculos, porque imagina, você paga caro, maquiagem e tudo mais. Calma aí, vida. Eu tô olhando pro nada, né? Ele pediu pra olhar pra câmera, ele só deu um toque. Tá. Faz o resumo que o pessoal vê o outro vídeo também. Calma aí. Não até me conta tudo, perdi. Deixa pro outro Deixa vídeo. uma Assista interrogação pro assim outro pra pessoa vídeo. sem saber outro vídeo. Quem não viu ainda, vai lá. Tá, vou voltar. Aí você corta essa parte, viu? Por favor. Era o sábado no outro dia era o meu casamento no sábado. E assim, eu sempre tive muita vontade de, quando eu fosse casar, eu entrasse em óculos, né? Porque você paga caro com maquiagem, noiva paga caro com muitas coisas, né? E assim, eu tinha muita vontade disso, só que tanto trabalho, tantas coisas pra fazer, eu não consegui parar pra ver a questão da lente, de ir atrás, de correr atrás, de comprar e tudo mais. Daí, era sexta-feira, um dia antes do casamento, e era jogo da Copa também. E assim, eu trabalhei nesse dia e eu fui pro trabalho e todo mundo do trabalho parou pra assistir o jogo. E nisso eu saí andando no trabalho no centro, eu saí andando pra dar uma volta, porque não tinha nada pra fazer e eu não queria assistir o jogo. E nisso eu encontrei uma ótica que ela tava quase fechando, e aí eu entrei na ótica e falei com o moço, você tem lente e tudo mais, eu estava disposta a comprar. Só que aí ele foi sincero comigo e falou, olha, não tem lente do seu grau específico. Eu tenho outras diferentes. Aí eu falei, moça, deixa pra lá, então não compensa pagar caro numa lente pra não ser o mesmo grau. E como era um dia antes do casamento, eu fiquei com medo de me dar alguma irritação, alguma coisa. E nisso que eu já ia quase embora, assim, triste, né? Meio que desesperançosa de tudo, porque eu queria muito, mas não aconteceu, então fazer o quê? E aí, na hora que eu tava pra ir embora, ele falou, não, peraí, rapidinho. Aí ele foi lá dentro, pegou uma lente e me deu. Aí eu, tipo, fiquei assim, como... Fiquei com medo, né? Fiquei, como assim? Tipo, do nada. Aí eu saí e fui o caminho pensando, eu falei, gente, mas como assim? Não sei o quê.
E aí o resto vocês vão ver lá no canal, no vídeo que eu gravei com meu pai. É isso aí. Vocês vão ver o resultado disso. Se deu certo, se não deu certo, eu contei lá, tá bom? E a lição que fica é, não assista jogo da Copa. Isso é seleção brasileira. E pra você, Ingrid, como que é? Você é mãe da Isis também. E é um desafio, eu acredito. sério? Te juro. Ah, É tá. mãe da Isis. E ela é... Ai, me perdi, você me cortou. E é um desafio, né? A gente que não é mãe, imagina que seja um desafio muito grande ser mãe, ainda mais que ela é jovem também. Como que você lida com isso, né? Essa questão de confiar em Deus, nos detalhes, no meio na maternidade mesmo. Como que você Na lida? verdade, a minha filha, ela já foi em si um milagre. Meu Deus. Porque eu sempre pensei assim que todo mundo pensa, não vai acontecer comigo, vai demorar e tudo mais. E a minha filha veio na hora que eu mais precisava de sabe, daquilo. Ela veio na hora certa, sem eu saber que era a hora certa, porque Deus sabe todas as coisas, sabe o tempo certo de tudo. E o começo da minha gravidez foi bem complicada. Não por eu ser jovem, mas porque no começo eu não sabia que eu tava grávida e eu continuei minha rotina. E eu ficava tonta e eu não entendia o porquê. E quando a gente engravida, né, interrompe o ciclo. E eu continuei tendo esse ciclo, que na verdade não era um ciclo, era um sangramento durante a gestação. Eita. Aí, quando eu descobri tudo, fui fazer exames, né, porque não é normal. E viram que eu tava com um rompimento na placenta. E nisso eu já fiquei desesperada, né, porque mesmo que eu tivesse acabado de descobrir, a gente pega amor, né. E eu fui fazer o primeiro ultrassom e deu isso na placenta, um rompimento na placenta. E o médico mandou eu ter repouso. Só que eu não tive o repouso certinho, porque ele mandou ter repouso, mas ele não me deu um atestado. Aí eu tive que continuar trabalhando. Expliquei, né, pra minha patroa que eu ia fazer menos esforço e tudo mais, ela concordou, mas mesmo assim, quem pega ônibus em horário de pico, sabe que não dá pra, né? Ah, vai, tô grávida, cadê sua barriga? Eu era muito magra, eu não tinha barriga. E tava no comecinho. Aí eu fiquei muito desesperada, pedi muito pra Deus, né, pra guardar a vida da minha filha. E na segunda ultrassom, eu já não tinha mais rompimento nenhum, sumiu a Meu manguinha. Deus. Rapaz. Esse foi o primeiro milagre. Rapaz. Aí foi no decorrer da gestação, né, o sangramento continuou, mas eu ia acompanhando direto, tava tudo certinho. Apesar do sangramento, a minha placenta tava tudo ok. Aí eu comecei a inchar bastante os meus pés e começar a ter pré-eclâmpsia, né, que a pressão vai desregulando. E tive que ir pro hospital de novo. Eu bati a ponto no hospital já. Tive que ir pro hospital de novo pra ir acompanhando. E a médica viu que o líquido da minha bolsa tava baixo. Tanto é que eu fui fazer uma ultrassom 3D e eu não consegui ver o rostinho da Isis. Justamente porque o rostinho dela tava colado, né, não deu pra ver direitinho. Aí fui indo toda semana ao Hospital Brajão, conforme o médico pediu, fazendo todos os exames. E graças a Deus, apesar de muitas pessoas terem falado, né, que por conta dessas coisas poderia vir acontecer alguma coisa com a minha filha nasceu perfeita. Coisa mais fofa. Linda. Se vocês quiserem ver a Isis, dia 25, culto dos jovens, 7h30. Ela vai estar aqui. Pode né? comparecer que ela vai estar lá. Hoje, no Então, caso. ela foi Dia 25. Hoje? Dia 25. Hoje. Ela foi e nasceu perfeita. Até hoje é uma bênção na minha vida, era tudo que eu precisava. Ela é o meu milagrezinho. E realmente a maternidade é um desafio, ainda mais pra gente que é jovem, que tem aquele negócio, como eu já terminei, né, os estudos, tem aquele negócio de trabalhar, eu ia começar a minha carreira e tudo mais. É um pouco complicado, mas é muito satisfatório e muito gratificante. Ela me dá uma força que era justamente, que eu falei no começo, o que eu precisava. E me dá mais ânimo ainda pra continuar. Então você nem sabia que precisava disso e Não, foi algo que o Senhor te enviou mesmo. Enviou. E nos detalhes também você viu o Senhor cuidando e Com certeza, desde o começo. Desde o Glória a começo. Deus. Era realmente o que eu precisava, porque ela veio no momento da minha vida que eu não tava tão firme assim na fé. E ela me fez enxergar coisas que quando eu tava ali, naquele momento, tipo, quando eu tava ali no mundo, eu não enxergava da forma que eu enxergo hoje. E eu tenho certeza que Deus já tentou me puxar, fazer eu olhar de vários jeitos, e eu, na rebeldia, eu não queria ver, eu tapava os meus olhos, Deus me mostrando, e eu tapava meus olhos. Tanto é que
Eu fui atropelada, que é outro milagre que eu contei testemunho na igreja. Fui atropelada, um monte de coisa aconteceu. E era Deus me mostrando onde era o meu lugar, qual era o meu lugar e onde era pra eu estar, onde é o melhor lugar pra mim. E eu sempre fechava os meus olhos. E depois que eu tive ela, eu consegui enxergar tudo isso. Era realmente o que eu precisava. Ai, que lindo. Glória a Deus. Então ela viu desde sempre o Senhor cuidando dela, né? Você viu? Mesmo distante, o Senhor continuava Sim. ali por perto. Ai, o que mais? Michele. Gustavo contou, Gustavo. Gulão, fala um pouquinho, Gulão. Rapaz, viu? Sim, o Gulão agora. Deus já trabalhou muito na minha vida. Tanto detalhe isso. Você quer saber de qual parte? Vamos aí, a história toda. Começa no começo. Assim, eu me converti recentemente, né? Mas assim, Deus já trabalhava na minha vida há muitos anos. Eu só não enxergava, né? Mas assim, o mais recente foi quando eu pedi a Michelle em casamento. Né? Rapaz! Não tinha um centavo no bolso, desempregado. Aí Germano veio e profetizou, né? Eu já tinha noivado, então estava preparando o casamento. Germano veio, profetizou um casamento lindo. E esse negócio de profetizar também é um ponto, né, bom pra gente conversar depois. Porque a profecia você não pode acreditar em qualquer uma, né? Você tem que orar bastante para acreditar. Mas enfim, ele profetizou e foi um momento muito difícil. E aí, de repente, surgiu um emprego. E aí foi correndo Você aí. foi provendo tudo. Deus proveu tudo, né? Aí tô Deus. casado agora, né? Gustavo aí tá firme, Por isso se tá batizou. rindo muito. Tá rindo à Eu toa. Gustavo rindo, Michele Tá rindo à muito. toa. Gustavo e Michele estão felizes aí na sua início de vida agora juntos, né? Foi uma bênção mesmo o casamento, a gente pôde estar lá. Foi um casamento abençoado, Deus supriu em todas as necessidades. Foi um casamento... Rapaz, foi um casamento bom, viu? Vocês jovens solteiros, você anda provendo um marido, uma esposa, não desistam. Gente, Amém. eu Profetiza, sei... Michele e Gustavo, confirma. Profetiza aí. Amém. Amém. Gente, eu sei que o assunto tá ficando bom, mas a gente vai pra mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais conversa por aí, viu? Não sai daí. Estamos de volta com o nosso último bloco do nosso Jovem Cast. Hoje, dia 25, vamos reforçar de novo mais uma vez, culto com jovens, Rua 9 de Setembro, número 30, Igreja Geração de Adoradores. Você é nosso convidado. A gente tá esperando você aí que tá aí atrás dessa tela. Então a gente já vai pedindo pra você, se você gostou desse conteúdo, você já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, que vai ter muito mais conteúdo e muito mais bate-papos pra você acompanhar junto com a gente. E pra começar esse último bloco aqui, vamos levar mais um louvor. Eis-me aqui, tantas riquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Aê! Pegando o gancho do último bloco, Eu vim aqui, a tanta torcida entusiasmada pra bater pau e ninguém viu. pegando o gancho do último bloco, vamos continuar falando sobre um assunto que muitas pessoas têm muitas opiniões, que é profecia. Polêmico. Que é profecia. Gustavo tocou no assunto aqui, que ele recebeu uma profecia
e ela aconteceu. Agora vamos soltar aqui no ar. Até que ponto nós podemos confiar numa profecia? Como que a gente faz para filtrar isso? E aí, quem começa? Vamos começar pelo Gustavo, né, que ele Pode ser. falou. Então, né, a gente, quando alguém profetiza algo sobre nós, a gente tem que primeiramente, né, buscar ao Altíssimo, né, ver se aquilo bate com o que ele quer para nós, né. Porque às vezes a pessoa vem profetizar algo na emoção e às vezes pode acontecer até de você se desviar, né, por causa daquela profecia. A Eu já pessoa vi casos. fez uma profecia na emoção, e aí você acreditou tanto, esperou tanto, e não aconteceu, aí você desanima. Mas também tem que ficar atento, né? Porque às vezes é de Deus, mas não é naquele momento. Você ainda não está preparado para receber aquilo. Exatamente. Às vezes Deus prometeu, mas você ainda tem que se preparar e você não entende isso. Você quer, Deus prometeu, você quer naquele momento. Não é assim que funciona, né? O ser humano é muito ansioso, né? A gente gente quer é- as coisas na hora que a gente quer. É que nem o pastor fala, né? Geração miojo. Profecia em 3 minutos. Quer que a profecia aconteça de um dia pra noite. É, Claro isso. que pode acontecer sim, mas muitas das vezes tem muitas profecias que a gente tem que passar por um certo processo. tem que passar por até um que a gente processo. possa se Você se cumprir na nossa preparar vida. pra acontecer. Michele, qual é a sua opinião sobre profecias? É um assunto bem polêmico, né? A gente pode perceber isso pela internet. A gente abre alguns vídeos, tem algumas igrejas que entregam profecias, então as pessoas, não todas as igrejas, mas algumas as pessoas acabam perdendo aquela coisa de eu vou pra igreja porque eu preciso de Deus e eu preciso de restauração e eu preciso de mudança. E vai pra igreja, eu quero uma resposta. Então eu vou pra igreja pra receber uma resposta, pra receber uma profecia, pra saber o que Deus acha e às vezes nem precisa de profecia pra gente saber o que Deus quer de nós. Só a palavra de Deus fala que quando a gente quiser falar com o Pai, a gente entra no nosso quarto, fecha a porta do nosso quarto e ora em secreto a Deus e Ele vai nos responder. Quando Jesus, né, morreu naquela cruz por nós, diz que o véu do santuário se rasgou e que a gente tem livre acesso para falar com Deus. Então a gente recebe profecias porque Deus sim usa pessoas, Deus usa homens de Deus para falar conosco no momento que a gente espera, mas a gente também não pode esquecer de que a gente tem livre acesso ao Pai e que o Espírito Santo é nosso intermediador. A gente não pode esquecer que o Espírito Santo é a base de tudo, que a gente tem que usar e pedir para o Espírito Santo nos dar o dom de discernimento, para discernir o que é dele e o que não é. Rebeca? Eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que a maior profecia que existe é a Bíblia. Como a Michele falou, se a gente tem livre acesso a Deus, eu acho que a gente não precisa de homens para falar. Apesar de que Deus usa também, né? Mas a gente tem que saber discernir. Porque é muito fácil você falar, porque você vai ganhar um carro, você vai ser rico. Mas não basta só isso. Eu acho que a gente tem que procurar a Deus e não a homens. Ingrid? Mais uma vez eu concordo com meus colegas. Então, eu acredito sim que existe profecia sim que Deus usa as pessoas, mas eu acho que tem que ter sabedoria, tanto para entender a profecia, saber se é de Deus. Eu acho também que um dos dons mais, assim, sabe, os melhores dons de Deus é a sabedoria e o discernimento. Eu acho esses dons muito top, porque a gente entende melhor as coisas, né? A gente tem que ter sabedoria tanto para entender e ver se realmente é de Deus ou se não é da boca para fora, como o Gustavo falou, e também até mesmo para passar, porque tem gente que passa essa profecia e acaba, né, como os meus colegas falaram, acaba até desviando a pessoa, né? Então, eu acho que tem que ter muita sabedoria, muito discernimento, tanto para receber quanto para passar. Acredito sim que Deus usa as pessoas e que, né, faz parte de tudo. E é como eles falaram, a gente tem o Espírito Santo e a gente está na igreja não para buscar profecia, não para buscar respostas. A gente está na igreja para adorar a Deus, para sentir o amor de Deus e para estar ali, sabe? Não só buscando respostas, buscando milagres, buscando as coisas. A gente pode receber respostas do Espírito Santo dentro da nossa casa, como a Michele falou. Agora uma pergunta surpresa. Isadora Pompeu, quer dizer, a Alana. O que você acha aí disso do negócio de profecia? Agora é sua vez de falar.
Olha, nossa, polêmico, meu Deus. Eu acho que acontece sim, não é à toa que nesse avivamento dos Estados Unidos tá acontecendo, né? Muitos profetas estão liberando palavras não só para os Estados Unidos, mas para outros países, e nós estamos sentindo aqui no Brasil, nós estamos sentindo já o reflexo. Só que eu acredito que a maior profecia é a Bíblia. Então, as maiores profecias estão na Bíblia. Nós temos uma profecia futura que é sobre a volta de Cristo, tá lá em Apocalipse, recomendo que leiam. Mas é a Bíblia. E eu até lembrei que você falou que a primeira pregação foi sobre 1 Coríntios, capítulo 13, sobre o amor. E isso tocou todo mundo. Então, pregar a Bíblia, você já está profetizando, já está liberando palavras de bênçãos, palavras de cura, palavras de transformação e de arrependimento sobre uma pessoa. É isso Você. aí. Eu concordo com todo mundo aqui, entendeu? Acho que cada um discorreu muito bem sobre o assunto. E como você falou, eu concordo mesmo que a Bíblia é a palavra do Senhor revelada pra gente. Então, é algo que a gente lê ali, a gente pode... as profecias estão ali, né? Que vão se cumprir na nossa vida. Eu creio que os sinais já estão sendo revelados da volta de Cristo. Que é a maior profecia que temos pra nós. Que Jesus morreu naquela cruz por todos nós e um dia Ele vai voltar e vai buscar a gente e a gente vai morar com Ele. E já puxando esse gancho de amor, vamos louvar um último louvor. E peço que... Ixi, eu já ia falar, já ia pensar que eu tô na igreja, ia falar pra você Antes de louvar, você não lê essa parte aqui de Coríntios. 1 Coríntios 13, 8, que fala assim... Que o amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. E eu acredito muito nisso, que o amor tem que superar todas as coisas, porque todas essas coisas são pequenas diante do amor de Deus, né? Do amor, nosso amor para com as pessoas. E é isso. Forte. Verdade, eu cheguei. Vamos louvar Comentários. sobre o maior dos amores, o amor de Deus. Vamos agradecer esse amor. Deixa O esplendor de sua glória, sabendo o destino ali, estava só ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Meu Deus. E foi isso, pessoal, o nosso primeiro episódio do nosso podcast, o nosso Jovem Cast. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e você ter assistido o nosso programa. E eu peço que você deixe seu feedback aí nos comentários pra ver se você gostou, o que precisa melhorar, outras Deixa o sugestões de assuntos, temas, pra gente poder conversar. Também agradeço a minha oportunidade e é isso.